Olá, eu sou a Florence Silva, sou aluna do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul. Hoje vou apresentar o trabalho Fluorose e erosão dentária em gêmeos idênticos, relato de caso clínico, que foi orientado pela professora doutora Renata Guaré. As anomalias dentárias, elas estão relacionadas com fatores genéticos e ambientais. Os gêmeos monozigóticos, eles apresentam o mesmo patrimônio genético. Com isso, apresentam o mesmo sexo e características físicas semelhantes. Quando observamos anomalias dentárias em gêmeos, relacionamos com fatores genéticos. E essas anomalias, elas podem variar em número, tipo e severidade. Uma dessas alterações pode ser a erosão dentária, que é a perda progressiva e irreversível dos tecidos mineralizados por um processo químico sem envolvimento bacteriano. Pode ser ocasionada por ácidos de origem extrínseca ou intrínseca, acometendo translucidez e ausência de esmalte no dente afetado. Ela pode ser classificada por diversos índices, e um dos índices mais utilizados é o Basic Erosive Wear Examination, que classifica a severidade da doença por meio das somatórias de scores. Após a avaliação desses scores, os testantes são avaliados e somados, e o resultado ele define o risco para o desenvolvimento de lesões erosivas. Outra anomalia é a fluorose dentária, que é um defeito de desenvolvimento do esmalte ocasionado pela ingestão crônica de flúor, apresentando-se como manchas brancas ou até mesmo marrons. Ocorre em dentes homólogos. A falta de habilidade com a escovação, o excesso de creme dental durante a higienização e a falta de habilidade para cuspir durante a primeira infância podem ocasionar a fluorose dentária. E ela pode variar de leve a severa, sendo o índice de DIN um dos índices mais utilizados para sua classificação. Diante do exposto, o objetivo do estudo é relatar a ocorrência de erosão dentária e fluorose dentária em gêmeos monozigóticos atendidos na Clínica de Odontopediatria da Universidade Cruzeiro do Sul. Previamente à execução do estudo, os responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, permitindo a divulgação dos dados e a execução do tratamento. Trata-se de gêmeos monozigóticos do sexo masculino com 9 anos de idade. A queixa principal era atraso na erupção dos dentes permanentes. Durante a anamnese, observamos parto pré-termo, sem complicações durante a gestação, com 34 semanas. Os responsáveis relataram um quadro de pneumonia durante os primeiros anos de vida. Além disso, descreveram que fizeram uso de dentifrício fluoretado numa quantidade excessiva e que havia ingestão significativa de água fluoretada durante a noite. Durante o trabalho, a execução do trabalho, os pacientes relataram o uso de enxaguante bucal. Quanto à frequência dos hábitos de higiene, o paciente 1 realizava uma vez ao dia e o paciente 2, 2 vezes ao dia. Durante o exame clínico, observamos a presença de fluorose dentária nos dentes 11 e 21 e erosão dentária nos dentes posteriores, nos 2 pacientes. Além disso, havia a presença de bruxismo associado. A fluorose foi classificada de acordo com o índice de DIN e a erosão dentária de acordo com o BIUI. Associamos ao BIUI uma avaliação dos alimentos
né, do consumo e da frequência de alimentos que podem ocasionar erosão dentária. E foi solicitado aos pacientes um diário alimentar. Neste quadro, nós observamos os alimentos consumidos e a frequência. Como vocês podem observar, o suco artificial foi um dos alimentos mais consumidos. E o paciente 2, ele consumia praticamente o dobro da quantidade que o paciente 1 consumia. Como não havia a queixa de estética, neste caso, nós propomos como tratamento a orientação de higiene oral, profilaxia e aplicação tópica de flúor. Após as avaliações dos índices e do questionário, concluímos que a fluorose dentária ela apresentou-se de forma semelhante nos dois pacientes, sendo classificada como leve, sem queixa de percepção estética. Já a erosão dentária, ela apresentou-se de forma divergente, sendo que no paciente 1, o BIUI ele apresentou um score 8, que é considerado baixo risco para o desenvolvimento de lesões erosivas. E no paciente 2, apresentou-se o valor 16, que é considerado alto risco para o desenvolvimento de lesões erosivas. Além disso, observamos que a ingestão de bebidas ácidas, ela apresentou maior relação para o desenvolvimento dos desgastes erosivos e vale ressaltar que o bruxismo associado, ele pode ser um potencializador destes desgastes. Eu finalizo a minha apresentação agradecendo a presença de vocês. Obrigada.